Olá, meus amigos, muito bom dia. Sexta-feira, 27 de março, 9 horas da manhã em ponto, horário de Brasília. Sextou. Como é que é sextar em tempos de pandemia? Vamos refletir aqui juntos sobre questões de momento muito importantes que ajudam a gente a ter a resolução firme de que o melhor lugar do mundo para a gente se proteger do novo coronavírus é a casa da gente. Respeitem o confinamento. A gente vai falar disso aqui e das implicações disso não acontecer. Mas como sempre fazemos, o time que está ganhando não se mexe, o Pastorino está junto. Carlos Torres Pastorino, no seu livro best-seller Minutos de Sabedoria, abriu ao acaso hoje de manhã e dedicar aqui com uma página muito sugestiva para os dias correntes. Não perca sua calma, não se deixe dominar pela cólera. Que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Contenha-se o mais que puder. Um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. Procure dominar-se. Quem sabe se a pessoa que o ofendeu não está doente? Não perca sua calma. Seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Abri ao acaso essa página hoje de manhã e acho que ela veio endereçada para nós todos em períodos que, por vezes, no frigir dos ovos, em momentos que a gente não está muito sereno e tranquilo, podemos nos deixar levar por impulsos sobre os quais depois pagamos um preço. Então, por vezes, calar é a melhor solução. E a gente precisa atentar também para os efeitos orgânicos e metabólicos de estados de raiva e de desequilíbrio. A ciência da Terra já estuda e mapeia isso há algum tempo. Como é que a gente pode desenvolver doenças a partir de estados emocionais desequilibrados. A raiva e a cólera fazem parte desse grupo que a gente deve estar atento e prestar atenção e atingem, sim, o fígado, as funções hepáticas. Então tenhamos, eu diria, a serenidade como objetivo, a calma sendo o tempo inteiro esse movimento de dentro para fora. Como é que eu vou tentar construir dentro de mim esse ambiente íntimo em que eu não dê vazão a sentimentos inferiores que podem me custar caro. Recomendação de leitura de hoje. Está sendo divertidíssimo para mim e eu estou muito feliz de poder estar aqui fazendo essas recomendações. Ócio criativo. Do autor italiano, Itália, com aqueles casos todos de Covid-19, Domenico De Masi. Ócio criativo. O ócio não é sinônimo de preguiça, no livro dele. E o livro dele sugere que a gente não deveria ter como meta ser um workaholic, aquela pessoa que trabalha, depois chega em casa exaurida e não tem tempo para fazer mais nada, está capotando, cai na cama e dorme, às vezes com a roupa do corpo. Então, o que diz o Domenico De Masi? É importante a gente reparar como nos momentos em que não há o trabalho formal, a mente precisa de trégua, precisa de distração, ela precisa estar em outra frequência, sem prejuízo, porque a maquininha continua elaborando ideias, eventualmente relacionadas ao trabalho formal. Ele pede, num dado momento do livro, fique com o caderninho do lado, porque na hora dessa trégua, desse descanso, do lazer, do entretenimento, de alguma coisa que o faça se sentir como uma criança. Ele faz essa comparação. A criança é um período divertido, gostoso da vida, porque não temos preocupações formais, a gente deixa fluir. Ócio criativo é deixa fluir. E o caderninho do lado para anotar as ideias inspiradoras que eventualmente ocorrem. E aí minha mulher, Cláudia, que eu amo muito, saudade enorme, manda uma reportagem da revista Galileu, muito bonitinha a reportagem, lembrando que Isaac Newton, talvez o maior
nome da ciência da história da humanidade, concebeu a teoria da gravidade, a lei da gravitação universal, durante o período da peste. Cessaram-se as atividades acadêmicas em Cambridge, onde ele frequentava e lecionava, e ele, portanto, se recolheu a 96 quilômetros da cidade de Cambridge, respeitando o confinamento. Houve quarentena por causa da peste. E aí surgiu a ideia, e ele estava no ócio criativo, ele não estava ali perseguindo as atividades laborais usuais na academia. E temos o episódio conhecido da maçã, que se desprende da macieira e ele... Eureka! Opa! Aí tem o quê? A lei da gravidade. Então vejam, eu não poderia aqui dispensar o auxílio luxuoso da minha amada Cláudia, que, prestando atenção numa reportagem espetacular da revista Galileu, mostrou que foi justamente no período da peste, da pandemia da peste bubônica, Isaac Newton concebeu a teoria da gravidade. Muito bem, meus amigos. Antes de começar a responder as perguntas que eventualmente sejam feitas, para a gente debater aqui as questões, eu queria lembrar do que virou notícia ontem, e hoje é importante a gente saber o que aconteceu, na cidade italiana de Milão, onde o prefeito milanês, há exato um mês atrás, fez a campanha Milão não para, hashtag Milão não para. Ele não confiou nas autoridades de saúde, achou que o confinamento e a quarentena iriam colapsar a economia de Milão e causar muito mais transtornos do que propriamente o contágio do coronavírus, e flexibilizou geral as regras de confinamento há um mês. Muito bem. Um mês depois, o que houve em Milão foi tão avassalador do ponto de vista do contágio do novo coronavírus, que este prefeito veio a público reconhecer que errou. Por que eu estou falando disso? Porque no Instagram, na conta do Instagram do governo federal, há uma campanha, hashtag O Brasil não pode parar, dando sequência à campanha do presidente Jair Bolsonaro de entender que a restrição de circulação de pessoas poderia causar danos maiores para a gente do que propriamente o respeito ao confinamento e à quarentena. A posição do presidente não respeita as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, a posição do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. É muito importante lembrar que a posição oficial do Exército do Brasil também é de absoluta adesão ao confinamento. Então não é para o Brasil, nesse momento, a partir do governo central, estimular a livre circulação de pessoas. Esse movimento, a partir do Palácio do Planalto, vem inspirando a organização de carreatas em Salvador, em Manaus, estão marcando carreatas contra o confinamento. Salvador tem uma chamada até curiosa: não haverá carro de som e não saia do seu carro. Estranho, né? Se não está confiando no confinamento, por que vai fazer carreata recomendando às pessoas não saia do carro? Mas enfim, meus amigos, em ciência não há crença. Não é para dizer eu acredito ou não acredito na ciência. Ciência formula hipóteses fundamentadas numa metodologia reconhecida no mundo inteiro de aferição do que seja a realidade. Então, não há crença. Qual é a razão do confinamento? Vamos aqui repisar porque é muito importante. O vírus, mais cedo ou mais tarde, vai alcançar a todos. O problema é que se a gente não faz agora a restrição da circulação de pessoas, a velocidade de contágio se dará de tal maneira que não haverá na rede de saúde leitos suficientes para dar conta.
E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, isto é ciência. A ciência já conhece a velocidade de contágio do vírus, seus efeitos colaterais mais perversos, reconhece que em vários lugares do Brasil, vejam os estudos epidemiológicos registrando quem tem coronavírus e quem foi a óbito pelo coronavírus, há uma incidência de pessoas abaixo de 60 anos, portanto não idosos, maior do que na China e maior do que em boa parte da Itália. Então, a gente precisa se escorar na ciência. Esse confinamento vai passar. Agora, enquanto não há uma recomendação clara, expressa, de que o pior já passou e a gente agora pode voltar à normalidade, por favor, não endossem essa campanha, porque ela não tem sentido, ela não está baseada na razão, ela não tem o aval da ciência. Não por acaso todos os secretários estaduais de saúde mantêm as medidas restritivas até segunda ordem. Não é para ter culto religioso aglomerando pessoas. Não é para a gente achar casa lotérica serviço essencial. Eu não entendi essa, mas tudo bem. Qual é o fundamento? Por quê? Teve uma declaração que eu também preciso aqui dar alguma reverberação, porque muitos profissionais de saúde ficaram assim perplexos quando ontem o presidente disse que o brasileiro é resistente, que muitos brasileiros têm contato com o esgoto e não sofrem nada. Não é verdade. E uma declaração dessa é temerária porque muita gente pode acreditar no que foi dito pelo presidente e menosprezar o risco à saúde no contato com o esgoto, no contato com o valão, mergulhando num rio que tem esgoto, confiando que o brasileiro é resistente. Esgoto transmite várias doenças, principalmente parasitoses, verminoses, hepatite. Hepatite. Doença de pele. Olha, é uma confusão. Então, esgoto transmite doença. E o brasileiro não é diferente de outros seres humanos. A gente é tão vulnerável aos efeitos dos patogênicos do esgoto quanto qualquer outro cidadão desse mundo. A gente precisa ter muito cuidado, porque as palavras elas reverberam e a gente está num momento delicado, onde a responsabilidade das autoridades fica eternizada na história. Parabéns ao Congresso Nacional e ao Governo Federal que ontem, juntos, determinaram as primeiras medidas de socorro aos trabalhadores informais e às comunidades de baixa renda. É óbvio que a sociedade civil organizada não esperou o governo longo tempo até essa resolução ser definida por acordo, então urge quem pode ajudar, quem pode fazer a diferença, especialmente nas comunidades de baixa renda, cestas básicas, remédios, material de limpeza e higiene. Eles estão precisando com urgência. Cristiane Souza pergunta assim: você tem algum dado a respeito do aumento do consumismo online como forma de distração ou tédio em razão do isolamento? Você está perguntando para um ambientalista, hein, Cristiane? Eu sempre defendi que o consumo é um ato político, não de entretenimento, e que o consumismo não é uma boa ideia pensando no planeta e pensando na nossa espiritualidade. Agora, se para você há um conforto consumindo online, quem sou eu para dizer outra coisa? Então, toca a vida. Eu não tenho os números aqui, eu já acessei dados que mostram, digamos, um incremento importante em vários serviços online. Vários. Você está falando do consumo, mas tem o delivery, tem a assistência psicológica, tem cultos religiosos, tem papo das 9. Olha, os serviços online estão disponíveis por aí. Marluce Cabral pergunta: você acredita que a curva de fato está sendo achatada em São Paulo? O Marluce, quem tem que responder são os epidemiologistas de São Paulo, que são experts. Agora, até onde me foi possível compreender, não chegamos no momento de inflexão da curva, não.
E toda vez que eu vejo fila para pegar ônibus, para pegar metrô, para pegar trem, a gente vê que o risco de contágio se eleva exponencialmente e as previsões de inflexão da curva tendem a ser adiadas mais para frente. Por isso que domingo ou outro dia qualquer, a convocação absurda dessas carreatas defendendo o final do confinamento não fazem sentido, né? Não fazem sentido. São Paulo, portanto, não me parece que nesse momento esteja em condições de fazer qualquer outro movimento que não o de promover a restrição da circulação de pessoas. O Iago Teodoro pergunta: André, sairemos mais fortes espiritualmente? Sairemos mais fortes espiritualmente dessa crise? Olha, Iago, eu acredito que sim, mas depende de nós. Nós temos essa oportunidade, né? E o que é sair mais forte espiritualmente? É a gente desenvolver os recursos da coragem, da fé, é a gente aproveitar o tempo vago, útil, para ler aquilo que nos fortaleça emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente, ou nos entretenha e a alma... A coceirinha no nariz é todo dia, né? Nos acompanha, mas eu estou com a mão lavada e o rosto também. É o meu ritualzinho diário. Então, quando a gente esquece do próprio umbigo e lembra dos mais necessitados e percebe que estamos em condição de ajudar, que seja com poucos reais depositados numa conta de um coletivo de favelas ou de uma organização da sociedade civil que tenha credibilidade, tudo isso, a gente está evoluindo espiritualmente, a gente está prestando mais atenção no outro, a gente está dobrando as nossas más inclinações. Dobrar as más inclinações é sinal de evolução. O novo coronavírus nos desafia todos os dias. Então, todos os dias a gente precisa reconhecer que passo, que gesto, que ação, que palavra, que providência encetamos na direção contrária ao medo, à angústia, à ansiedade. É um saudável duelo, uma disputa entre o nosso lado mais luminoso e o nosso lado menos luminoso. E aqui a gente está querendo compartilhar voltagem. A gente quer, nessa troca aqui, vocês me dão energia, eu pretendo compartilhar aqui alguma coisa que sirva de alguma maneira para vocês, e a gente junto, toca o barco. A Elaine traz a questão: faz pouco tempo que tenho uma mãe querida numa clínica de idosos, ela morava comigo, não posso visitar por conta do vírus. Como enfrentar esse isolamento? Poxa, Elaine, é uma situação muito íntima da relação de vocês. O ideal seria você estreitar virtualmente contato, não podendo visitá-la, e o certo é que você não tenha contato com ela, protegendo-a. Mas peça aos funcionários desse asilo, se possível, que façam chegar à sua mãe algum smartphone, algum iPad, se ela não tiver, e se ela não souber manusear, manipular essas ferramentas, que os funcionários do asilo permitam um contato, que seja com a sua voz, e ainda que a sua mãe não esteja em condições, eu não sei que estado de saúde ela está hoje, de perceber com clareza, eventualmente sem lucidez, mas ouvir a voz, ouvir a sua voz. Converse com ela, né? Se as plantas registram na sonoridade da nossa voz quando conversamos com árvore, conversamos com planta, a ciência demonstra que há uma alteração na vibração dos vegetais quando a gente dirige a eles uma palavra. A ciência demonstra que os animais... Aliás, a ciência nem precisava demonstrar isso. Quem tem animal de estimação sabe que eles conversam com a gente de outra maneira, mas conversam. A sua mãe haverá de registrar o seu amor, o seu cuidado, a sua atenção, a sua saudade. Então, a minha sugestão: respeita o protocolo de proteção correto que o asilo onde está sua mãe determinou e faça contato, se possível, diário, e se quiser mais de uma vez por dia com ela, virtualmente. É uma coisa que a gente precisa fazer. O Rafael pergunta: André, fala sobre a renda mínima, vai abranger catadores? Olha, não é tecnicamente um projeto de renda mínima, porque não temos aqui, eu não tenho a convicção de que vai alcançar indistintamente todos os brasileiros, inclusive aqueles que estão fora do radar dos cadastros oficiais.
mas é um passo importante que foi dado ontem nesse acordo entre o Congresso e o governo federal. Parabéns para o Congresso e para o governo federal. São R$600. Esses R$600 pretendem alcançar os informais, e aí estão situados os catadores, e pretende alcançar quem não tem a renda. Então, eu não tenho a clareza de qual será o cadastro utilizado pelo governo para acessar os excluídos. A minha convicção é de que existem organizações da sociedade civil que têm o mapeamento dos excluídos. Eu vou dar um exemplo. O projeto criado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, Ação da Cidadania contra a Fome, tem cadastros nos seus comitês espalhados por aí, mapeando com muita clareza quantas famílias dependem de cestas básicas doadas. Esse cadastro vale ouro e ele está servindo agora para distribuição em caráter emergencial desses mantimentos. Então, os catadores, eles se enquadram, por exemplo, no estado do Rio e no município do Rio de Janeiro, tanto o governador quanto o prefeito já se comprometeram a apoiar os catadores. No estado do Rio, isso virá através de um decreto formatado pela Secretaria Estadual do Trabalho, que socorrerá o que eles chamam de empreendedores solidários. E esses empreendedores incluem os catadores. Agora, o Brasil é muito grande e a gente tem aqui diferentes ordenamentos jurídicos e rotinas, estados e municípios, para alcançar os catadores. Eu estou de público pedindo mais de uma vez em diferentes veículos que lembrem dos informais de uma forma geral, dos excluídos de uma forma geral e dos catadores em particular. Aline Barreiros pergunta: André, minha mãe de 83 anos quer assistir muitos jornais. Devemos nos manter informados, mas sem obsessão. 4 horas direto de jornais, falando sobre telejornal, né, ou rádio-jornal, falando sobre assunto também pode adoecer as pessoas. O que você acha disso? Que os meus colegas jornalistas não escutem. Eu concordo totalmente. Acompanhe o noticiário na medida da sua possibilidade, da tua capacidade emocional de suportar o noticiário. Porque as notícias, nesse momento, embora tenhamos aqui ou ali notícias boas que remetem à solidariedade, a gestos humanitários, a gente está falando muito de uma curva ainda ascendente, como previsto, de contágio do novo coronavírus com o aumento do número de óbitos. Isso já era previsto. Não há novidade aí. Mas muita gente pode se ressentir. Então, seja o seu controle remoto, quando o que você estiver assistindo, por alguma razão, lhe causar desconforto, potencializar angústia, potencializar ansiedade, muda de canal, desliga a televisão, ouve música, chama a leitura edificante. Nós somos responsáveis, diretos, pela gestão da nossa vibração, da nossa frequência. O livre-arbítrio é soberano. Não adianta culpar o outro, culpar o noticiário por te deixar para baixo. Quem está assistindo é você. Você tem o controle. Então, mude de canal, mude a estratégia para se distrair ou se entreter. Você precisa, o nariz hoje está danado. Você precisa ter as rédeas e o comando daquilo que te apetece fazer. É muito importante. Então, sua mãe de 83 anos, eu não diria que porque ela tem 83 anos, basta ter 83 para você dizer, porque aí tem muita gente de 83 anos com mais fibra do que garotada, né? Tem um pessoal que já passou dos 60, que é quando a gente começa a classificar alguém como idoso, que tem muita serenidade, muita quilometragem, muita coragem para fazer o que lhe apetece e não se impressiona tanto não, viu? Só para a gente não fragilizar aqui por faixa etária. 83 anos é uma idade que vai inspirar cuidados em tempos de pandemia, mas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do aprendizado da vida, a gente é que tem que pedir ajuda para os idosos, sabe? Eles têm muito a ensinar.
Cada caso é um caso, mas não menospreze o poder de quem tem quilometragem, milhas acumuladas. Pode, nesse momento, nos ajudar. Quem está pedindo para mexer no som do celular, eu fiz aqui. Vamos lá. Alexandre Nabham. Trigueiro, e o aumento do uso de sacos plásticos e descartáveis durante esse período? Bom, você sabe que eu sou eu diria, publicamente, venho me posicionando contra plástico descartável. O tempo todo. Agora, esse não é um problema nesse momento. Porque como é que você vai operar a logística do delivery ou vai ao supermercado, eventualmente, a sacola de lona é uma questão, eu não estou afirmando. Quando você bota os produtos, a gente não lava esses produtos antes de botar na geladeira ou de consumir, a gente não quer que o novo coronavírus tenha pegado carona até a nossa casa com garrafas PET, com sacolas de arroz, feijão, macarrão, latinhas, etc. Então, o que a gente precisa pensar? Se eu levo numa sacola retornável, eu também vou ter que, de alguma forma, ter um protocolo de limpeza ou isolamento da sacola de lona. A sacola descartável você vai jogar fora. Então, se tiver novo coronavírus nela, foi embora. Então, pense nisso. São questões novas que a gente está lidando em tempos de pandemia. Foi tão surpreendente o Fundo Monetário Internacional, pela primeira vez na sua história, recomendar que os países se endividem, que não sigam o protocolo da austeridade fiscal, só gaste aquilo que você arrecada. Em tempos de pandemia, o FMI autorizou gastos acima da arrecadação, porque essa é prioridade, está certo. Quem sou eu aqui para dizer não use sacola plástica descartável em período de pandemia? Talvez o descartável seja medida profilática. Você diz assim, eu trago e jogo fora. Agora, eu fui fazer no supermercado, da última vez que eu fui, que precisei ir, com sacola de lona. A véia de guerra. Só que eu chego em casa, ela fica lá no cantinho dela, próximo da porta da entrada de serviço. Cheguei em casa, lavo as mãos, faço o asseio de todos os produtos e não toco mais na sacola. Eu não uso sacola plástica por causa disso. Mas cada um com seu cada um. Vamos lá. O André Matos, meu xará, diz, aqui em Curitiba as ONGs que apoiavam os sem-teto desapareceram. E essas pessoas com risco social estão passando fome nas ruas. Poderia comentar? Nós já comentamos aqui, xará. Eu entendo que essas pessoas precisam de ajuda. Na maior parte das cidades brasileiras não existem rotinas das prefeituras para socorrer essas pessoas sem teto. E respeito os protocolos de segurança que devem envolver voluntários que oferecem sopão, quentinha, etc. Portanto, penso que pessoas com 60 anos ou mais, que é o segmento onde o eventual contágio do novo coronavírus traz os sintomas mais preocupantes, não deveriam participar desse projeto de socorro e assistência aos sem-teto na rua, não deveriam ir para a rua. E quem abraçou essa causa, que procure se informar sobre, não existiriam aí protocolos de proteção e segurança sem contato direto com os sem-teto, empilhando as quentinhas, explicando para eles por que o protocolo mudou. Eu não estou em contato direto, mas não é por você, é também para te proteger. Eu não sei se eu posso te contagiar com o novo coronavírus. Mas o que você tocou é muito delicado, porque é uma opção de cada um. Quem sou eu para dizer o que voluntários que socorrem sem teto devem ou não devem fazer? São escolhas que cada um de nós deve fazer soberanamente. Mas você tocou num ponto sensível. No Rio de Janeiro estima-se entre 15 mil e 20 mil sem teto. No município. Então temos protocolos. Eu estou tentando lembrar qual foi a cidade. Foi Natal, capital do Rio Grande do Norte. Eu vi na televisão ao vivo, na Globo News. Muito bonito o trabalho da prefeitura ou do governo do estado. Eram escolas municipais ou estaduais, eram escolas públicas. Eles tiraram as carteiras dos estudantes e colocaram 4 colchonetes por sala, bem afastado um colchonete do outro, para abrigar a população em situação de rua, os sem teto.
Parabéns à Natal por disponibilizar os espaços das salas de aula que estão vazios por conta do confinamento aos sem teto. Natal fez algo muito bonito. E é isso que tem que fazer mesmo. É uma questão humanitária, é uma questão de segurança pública. Tudo junto. Bom, o Arco Ofuji traz aqui uma questão interessante. André, não vejo notícias da situação do momento na África. O Arco, sabe o que está acontecendo? Eu vou falar como jornalista. A gente está falando o tempo todo da pandemia porque é o senso de urgência para desacelerar a velocidade de contágio. Não significa que não deixou de haver notícia sobre a pandemia no mundo inteiro, nem outras notícias, por exemplo, na área da saúde, que aludem a dengue, a sarampo, a sífilis, a temporada da influenza que começou, está para começar. Então, tente acessar notícias da África em veículos alternativos. Existem jornais em inglês em países africanos. Quando eu fui com a Cláudia até a África do Sul, uma das viagens mais espetaculares, talvez a mais legal que a gente tenha feito, a África do Sul fala inglês, mídia em inglês, tem os dialetos vários lá, mas o povo fala inglês. E o noticiário da África do Sul certamente reporta a expansão da pandemia, o contágio pelo novo coronavírus, não apenas na África do Sul, mas na África inteira, certo? Os nossos irmãos do Fraternidade Sem Fronteiras estão na África. Eles também podem ser uma fonte, se você tiver interesse específico nesse continente. O Marco Moura pergunta, André, o confinamento somente do grupo de risco não pode funcionar? Não, não pode funcionar. E quem diz isso é a Organização Mundial da Saúde. São todos os secretários de saúde de Estado do Brasil, que invariavelmente, em boa parte dos casos, são médicos, e tem um corpo técnico que dá suporte às medidas restritivas em cada estado. Então, não sou eu não acho nada. Em ciência não se acha, você crava, ou você apresenta a probabilidade maior de algo dar certo. O que é científico e a gente pode dizer? Eu abri aqui os trabalhos do Papo das Nove lembrando do arrependimento do prefeito de Milão, na Itália, que um mês atrás fez campanha dizendo Milão não para e desrespeitou o confinamento. Essa semana o prefeito de Milão pediu desculpas. Ele errou. Os fatos são autoexplicativos. Quem desrespeita o confinamento pagará um preço caro de acordo com as autoridades de saúde. E esse preço é compartilhado. Não faz sentido o que alguém chamou de quarentena vertical, porque o vírus... Gente, o vírus alcançou, eu dei esse exemplo, o príncipe Charles. E você acha, meu amigo Marco Moura, que tanto o príncipe quanto o premier britânico não estavam, eu diria, dentro de uma quarentena vertical ali? Não, eu sou autoridade. Chegou. Então a gente precisa... O confinamento é importante. O confinamento faz a diferença. A Rosana Xavier, se houvesse uma quarentena e o controle nos aeroportos perdurasse por 20 dias, você acha que afetaria tanto assim a economia? Com todo respeito, Rosana, a economia, nesse momento, a medida econômica mais inteligente é o confinamento. Porque não confinar significa o caos na rede de saúde. Ninguém deseja isso. Não queira saber o que é isso. Não queira saber o que é isso. Procure acessar reportagens exibidas. Eu vi uma ontem que foi exibida na Globo News, também foi exibida na TV Globo, com um monte de economista top do Brasil. Gente que já ocupou em diferentes governos, Banco Central, Ministério da Fazenda, que antes era Ministério da Fazenda, agora é Ministério da Economia. Todos eles claramente defendendo o confinamento e dizendo a pior alternativa é não confinar. Carlos Alberto Sardenberg, nosso colega da Rádio CBN e da TV Globo, Globo News também, sempre defendeu essa cartilha de que, primeiro, a gente precisa ser responsável no uso dos recursos públicos, combater a gastança, priorizar
o fim do endividamento público, fazer as reformas administrativa, tributária. O Sardenberg está falando em alto e bom som, a prioridade é confinamento e a prioridade é pensar na saúde das pessoas. Portanto, não é que a gente esteja indiferente ao impacto econômico, mas a hora é de gastar. Aí depois como é que fica? Aí depois a gente conversa. Eu vou contar uma historinha aqui, real, de alguns anos atrás, de uma colega nossa, de profissão, que, com o marido sofrendo um ataque cardíaco, ela percebeu que era grave, levou num hospital privado. Ela não tinha ali a condição, o plano de saúde não dava cobertura para aquele hospital, mas aquele hospital era o mais próximo. Sabe o que aconteceu? Ela deu entrada, teve que assinar um documento, porque o hospital não era compatível com o plano de saúde dela, com ela se responsabilizando pelo pagamento das despesas hospitalares. Ela assinou. Para salvar o marido, que estava lá, sofrendo ataque cardíaco, sem respirar direito, vermelho. Ela assinou. E ela se deu conta rapidamente de que, se fosse pagar as despesas hospitalares, ela tinha que vender o único apartamento. Ela tinha que... A vida dela ia mudar totalmente, porque a despesa era astronômica, era milionária. Nenhum de nós a recriminou, obviamente, por ter feito o que ela fez. E a justiça lhe deu ganho de causa, porque ela não agiu de má fé. Ela internou no hospital mais próximo, pensando na saúde do marido. Ela não pensou na própria capacidade de pagar ou de se endividar. E ela não fez isso por má fé. É uma questão de ética. A vida, a saúde da coletividade em primeiro lugar. Esse é o ponto. A gente não pode tergiversar aí. Esse debate é muito doloroso quando a gente não enxerga o óbvio. Para mim é um tanto óbvio. A Verônica Davis traz aqui: Trigueiro, você poderia fazer um apelo também para os animais de rua? Estão morrendo de fome e sede. Vamos colocar água e ração nas calçadas. Já reverberei a sua mensagem. Estou de acordo. Então, potinhos com ração, potinhos com água, aonde houver animais de rua. Porque eles não são propriamente, nem todos são abandonados. Esses animais são criados coletivamente. Todo mundo dá uma força em algum momento. Mas na hora do confinamento, eles ficam numa situação de vulnerabilidade. Está dado o recado, Verônica. Obrigado por lembrar. Renata Barreto, já li alguns artigos dizendo que a crise da economia pode matar mais que o corona. Você acha que isso é real? Eu acho que real é o que a ciência diz. E a ciência diz que a hora é de desacelerar a velocidade de contágio. Do contrário, haverá o colapso na rede pública. E quando há o colapso na rede pública, não é só quem tem novo coronavírus que fica sem atendimento. É quem tem a necessidade de operar apêndice, é quem tem ataque cardíaco, é quem tem AVC ou derrame cerebral, é quem precisa procurar o hospital por qualquer razão. Colapso de rede pública de saúde é uma coisa seríssima, as pessoas não estão entendendo o que isso significa. É o que aconteceu na Itália, e eles não se recuperaram ainda desse baque. É o que está prestes a acontecer em Nova York. Ontem, as autoridades de saúde de Nova York já não tinham condição de atender pacientes outros. Então, veja, desculpa, não é você, é a conta. A conta é burra. A conta é burra porque ela só leva em consideração quantos mortos por novo coronavírus e quantos óbitos por outras morbidades. Se colapsar o sistema de saúde por nossa invigilância, não desacelerando a velocidade de contágio agora, é o que dizem as autoridades de saúde, será pior para todo mundo. Não só para quem tem novo coronavírus derivando para a Covid-19. A gente tem que ter essa noção. São manifestações erráticas que geram confusão. É triste ver isso, sabe? A gente tem que ter muito cuidado. Ana Lúcia pergunta: André, quem já foi infectado pelo vírus e se curou pode contrair novamente? A resposta lógica é não. Mas eu perguntaria a um virologista se a mutação constante do vírus em novas cepas haverá de representar risco no futuro próximo. Você sabe que o influenza
desde que ele apareceu, há uma mutação periódica que obriga, na área da vacinação, ajustes para que a gente tenha novos anticorpos. Percebe? Então, o vírus ele não é estático, ele é mutante. Então, talvez, mas vale a pena checar, eu não sou virologista, mas me parece que se você se curou, você não está mais vulnerável ao contágio do mesmo vírus, ok? Você já criou anticorpos. Mas todo vírus segue seu destino. E o destino do vírus é mudar. Então a gente tem que ficar ligado e aguardar sempre instruções das autoridades de saúde. Elas são soberanas. O achismo resvala na fake news. Resvala na fake news. Portanto, eu não te dei uma resposta, eu dei uma opinião. Resposta é com as autoridades de saúde. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. O Roberto Donizete faz uma pergunta curiosa aqui, dizendo: vazio existencial é o nosso maior desafio? Essa é uma boa pergunta. Eu vou deixar a pergunta no ar, eu precisava elaborar aqui essa questão. Vazio existencial talvez seja uma das questões importantes desse momento. Uma sensação de vazio. Uma pessoa que não tenha nenhuma afinidade com pensamentos filosóficos ou pensamentos que remetam à espiritualidade. Uma pessoa que possa buscar respostas fora do rame-rame do dia a dia. Realizando, portanto, um movimento introspectivo, procurando insights através de leituras que possam, na área da filosofia ou das tradições espirituais, buscar alguma informação que faça sentido na direção do não óbvio ou do não racional. Mas a tua pergunta é muito filosófica e instigante. É interessante. Vamos ver aqui outra questão. Nós temos, hoje no Brasil, a permacultura, a Ana Paula já fez essa pergunta, né? O que você acha da permacultura nos tempos de hoje? Por que você não me responde para eu reproduzir, Ana Paula? Porque eu acho que você fez essa pergunta outro dia e eu não consegui fazer a transmissão dessa questão. Porque a permacultura, ela estimula um outro conceito de vida, de moradia, de tratar esgoto, de obter água, de lidar com resíduo. Eu diria uma ciência ecológica aplicada a um estilo de vida, começando pelo lugar onde nós moramos, como construir, que materiais usar, o banheiro seco, coleta de água da chuva, raiz de bananeira para tratar esgoto, não é isso? Não estimular o uso do carro circulando pelo condomínio todo, fazer uma discriminação da área de circulação dos veículos automotores. Tudo isso dentro de um conceito de saúde integral, sistêmica, holística. Eu adoro a permacultura, eu já fiz mais de uma reportagem sobre o assunto e eu entendo que esta ciência merece visibilidade. Agora, se você quiser nos explicar e pode mandar sua mensagem de que maneira a permacultura se encaixaria bem nos dias de hoje, provavelmente se referindo à pandemia, falta-me conhecimento para lhe dar a resposta precisa. Se você quiser dar aqui uma aula para a gente, estamos abertos. A Amanda, trazendo novamente a questão das sacolas plásticas, diz assim: aqui em casa estou lavando as sacolas plásticas. Deixo de molho na água com sabão e cloro. O que você acha? Eu acho que se você se sente bem assim, se para você isso faz sentido, toca o barco, vamos nessa. A questão é que é uma conta de chegada. Eu vou dar uma resposta aqui do que me parece sensato. Eu não sei onde você mora, Amanda. Em lugares do Brasil onde a destinação final das sacolas plásticas é lixão, é vazadouro a céu aberto, existem 3.000 lixões no Brasil. Se o lugar onde você mora, você já sabe que o lixo não vai para o lugar adequado, que seria um aterro sanitário,
o teu procedimento de reutilização das sacolas plásticas higienizadas é muito interessante, porque você de fato não vai agravar um problema socioambiental que está aí, que já existe. Agora, se no lugar onde você mora existe aterro sanitário, Rio de Janeiro tem o aterro sanitário de Seropédica, São Paulo tem o seu aterro também, Curitiba tem o seu aterro. Se vai pro aterro, talvez seja menos complicado reutilizar sacola plástica. Até porque você vai ter um alto consumo aí de água e de cloro, que podem ser, talvez, é uma hipótese, melhor empregados numa outra direção. Porque a gente está limpando tudo, né? A gente está limpando tudo que entra em casa. E isso implica num ritual também que pode, se te distrai, se te faz bem, vai nessa. Estão pedindo aqui para retirar os corações porque travam as transmissões, viu, Anderson? Eu nem estou prestando atenção aqui. Tem gente dizendo que o ódio cria vírus. É uma declaração interessante do ponto de vista de uma ciência médica que mostra como as emoções impactam o sistema imunológico e eu diria, a vulnerabilidade a patogênicos. Isso é interessante. A Dani está pedindo para tomar cuidado com a cândida, que é outro patogênico que está envolvido aí nos protocolos de asseio e higiene de sacolas e outros. Tem gente lembrando aqui da África que a gente precisava estar mais atento aos desdobramentos da pandemia na África. A Dani está lembrando que a gente está gerando muito mais resíduo por conta dos descartáveis, é do jogo. A gente está vivendo um período de extraordinário, extemporâneo, fora das rotinas, né? Fora do usual. Então, nem tudo que a gente está fazendo hoje é aquilo que a gente vai fazer quando a pandemia terminar. Agora, lavagem constante das mãos, esse ritual de lavar a mão do jeito certo, continuar levando álcool gel, é fundamental para a gente evitar a transmissão de várias outras doenças. Então, esse é um lado positivo da pandemia, que a gente, aprendendo a lavar a mão com regularidade, se livrará no futuro de doenças que nos causam muitos problemas ainda e que podem ser não totalmente resolvidos, mas reduz-se a incidência com o hábito simples de lavar a mão. Várias diarreias, várias infecções respiratórias, a conjuntivite viral, quando você fica lá coçando o olho e não sabe que a mão está transportando o vírus, é encrenca. Então, lavar as mãos, gente, a gente está, aprendendo a duras penas o benefício disso. A Ana Paula Designer pergunta aqui, esse período é um karma coletivo? Bom, a palavra karma tem uma elasticidade semântica enorme, mas eu gosto da ideia, ela faz sentido para mim, de que sim, nós estamos passando por um momento que envolve a humanidade inteira e tendo a oportunidade de refazer conceitos, desconstruir velhos paradigmas, aprender novas rotas de socorro aos menos favorecidos, emprestar o devido senso de urgência a protocolos sanitários e de saneamento básico em comunidades onde isso ainda não existe. A gente precisa entender o papel da família na nossa vida, né? A gente vai ter, talvez, revigorados hábitos de leitura, afinidades com estudo, afinidades com hábitos que foram desenvolvidos num período de desconforto por conta do confinamento e que a gente talvez os adote para o resto da vida, não apenas a lavagem das mãos. Isso é muito interessante. Então talvez seja um karma coletivo, mas karma no sentido não punitivo, karma no sentido do aprendizado embutido na experiência. Qual é o aprendizado que chegou o momento da gente aplicar, né? Um freio de arrumação. E aí haverá aqueles, eu estou inserido nesse grupo, que não é obra do acaso. Existe aí algum tipo de determinismo cósmico, universal, que quer acelerar processos no nosso planeta. Para mim faz sentido isso. A gente está sendo cutucado
a repensar não apenas o que fazer na área da saúde, mas os relacionamentos interpessoais, inclusive a tomada de decisão de gestores públicos sobre a saúde coletiva. Tudo isso está sendo levado em conta. O que priorizar nesse momento? O que devo fazer primeiro e de que jeito? E isso é o entrechoque de visões de mundo, de éticas, de paradigmas. E esse movimento, ele desperta consciências, ele fortalece convicções, principalmente, espero, aquelas suficientemente embasadas para a gente fazer as escolhas em favor de nós e do nosso próximo e do planeta. O planeta está sendo desintoxicado por nós. O planeta agradece ao novo coronavírus a trégua no volume de fumaça, de ruído e de tantas coisas que a gente se acostumou na nossa neurose urbana, principalmente. Me pediram para falar aqui do CVV. O CVV é um serviço voluntário filantrópico que realiza um trabalho magnífico de apoio emocional e prevenção do suicídio pelo telefone 188 ou pelo chat, ou ainda em agendamentos que nesse momento não são recomendados, de encontros presenciais. O CVV precisa de ajuda, são aproximadamente 4.000 voluntários, parte deles não está mais indo às unidades de atendimento, porque respeitam o confinamento ou têm 60 anos ou mais. O CVV é um serviço essencial, de utilidade pública pelo Ministério da Saúde. Então, voluntários do CVV, que perseguem esse nobre objetivo de socorrer quem mais precisa, estão lá atendendo pelo 188, que no ano passado registrou 3 milhões de atendimentos. Então, a gente precisa, meus amigos, valorizar muito o desprendimento daqueles que, sem prejuízo da própria proteção, se desdobram na direção dos outros, oferecendo o que lhes é possível. E o pouco que se dê faz toda a diferença. Meus amigos, nós estamos chegando ao final dessa transmissão. Peço desculpas, hoje o nariz está pinicando de uma forma que... Mas eu lavei as mãos e lavei o rosto antes. Há várias outras perguntas que eu acho que eu vou deixar para amanhã. E a gente vai encerrando um papo das 9, agradecendo a atenção. Eu vou recomendar com muita ênfase, por favor, respeitem o confinamento até que as autoridades de saúde determinem a flexibilização dessas regras. Não se exponha irresponsavelmente ao contágio do novo coronavírus, porque a curva de incidência cresce. O Brasil ainda vai registrar, não é novidade, o crescimento do volume de contágio e de óbitos. Esse é o momento do confinamento. Esse é o momento da gente se proteger no lugar mais seguro do mundo, que é onde você está. Permaneça aí. Sua casa, seu cômodo. Mas aqui tem muita gente, às vezes não é o ideal. A rua, a muvuca, o furdunço, a fila, o vagão cheio do trem ou do metrô, o ônibus lotado, a fila da vacinação. Eu vi hoje de novo pela TV. Gente, tudo isso nos ameaça. Nos ameaça. Façamos a nossa parte. Nesse momento, faça por você, faça por sua família, faça pelos seus semelhantes. Não dê carona para o novo coronavírus. Não seja hospedeiro do novo coronavírus. Proteja-se para proteger o mundo que você vive. Cada dia dentro de casa, trilhões de vírus dessa Covid-19 morrem porque não encontram hospedeiro. Estamos dentro dessa luta? Hashtag confinamento já. Vai passar. Enquanto não passa, força, coragem, fé,
Seja alguém vigilante no rumo dos pensamentos e dos sentimentos, para você estar, digamos, bem entrosado com a boa sintonia e receba dela tudo de bom. Fluidos de paz, de amor, de cura e de equilíbrio para todos nós. Vai passar, enquanto não passa, força. Tudo de bom.